Olá, seja bem-vindo à aula 2 de Sociologia, aula de expansão do ensino médio. Olha, você que está no primeiro ano do ensino médio com a minha pessoa à noite, tendo aula de Sociologia, você sabe que tem mais uma aula de manhã, que é online. Olha que maravilha! E aqui estamos para gravar esta aula de expansão. A primeira aula você já viu, tenho certeza absoluta, está lá no canal. Aula de introdução ao pensamento sociológico. Olha que bonito. E agora vamos continuar a aula 2. Aula 2 que nós vamos falar dos indivíduos e a sociedade, ou a sociedade dos indivíduos. Que bonito, não é mesmo? Eu separei alguns livros aqui para preparar esta aula. Vou mostrar para vocês. Olha que interessante. Nós temos este livro aqui, temos este livro aqui, e temos este livro aqui. Usei os três para preparar este textinho maravilhoso, que vai render 3 aulinhas. Neste momento falaremos da sociedade dos indivíduos. Os indivíduos que formam uma sociedade. Você já ouviu aquela frase? A sociedade é machista. A sociedade é patriarcal, a sociedade é racista, a sociedade é preconceituosa. Você já deve ter ouvido essa frase, este tipo de fala. O que está por trás disso? Vamos investigar. Vou até acender a luz aqui, ó, para ficar bem claro. O que vem primeiro, o indivíduo ou a sociedade? Os indivíduos moldam a sociedade ou a sociedade molda os indivíduos? Se você já brincou de massinha alguma vez na sua vida e teve infância, você sabe que moldar é fazer o que você quiser com aquele negócio, né? Você dá uma forma para aquilo. Então, será que a sociedade nos dá uma forma e a gente vive de acordo com o que a sociedade manda? Ou será que nós fazemos a sociedade ser o que ela é? Em poucas palavras, podemos dizer que indivíduos e sociedade fazem parte da mesma trama. Você já deve ter assistido novela mexicana e sabe que é uma trama. Usurpadora é uma trama tecida pelas relações sociais. Então nós vivemos em relação uns com os outros. Você vai lá numa barraca de pastel, comprar um pastel de queijo, e aí você está numa relação com as pessoas daquela barraca. Você está numa relação com as pessoas com as quais você pega ônibus, metrô, trem, com as quais você bate no calçadão de Osasco quando está muito cheio, não é mesmo? Então, olha que coisa! Não há separação entre pessoas e sociedade. Não há separação. Nós, seres humanos, nascemos e passamos a nossa existência em sociedade, porque necessitamos uns dos outros para viver. O fato de precisarmos uns dos outros significa que não temos autonomia? Você sabe o que é autonomia? Se você não sabe, eu vou dizer: autonomia é fazer a coisa porque você quer fazer, por causa da sua própria vontade. Eu tenho autonomia de levantar agora e ir ao banheiro. Eu tenho autonomia de interromper esse vídeo. Eu tenho autonomia de desligar a luz ou de ligar a luz. Essa é autonomia. Será que porque dependemos uns dos outros na sociedade, não temos autonomia para decidir nada? Vamos investigar. Até que ponto temos liberdade para decidir e agir? Até que ponto somos condicionados pela sociedade? A sociedade nos obriga a ser o que não queremos? E nós podemos mudar a sociedade? São questionamentos que a sociologia vai fazer. E agora nós vamos ler um pouco, vamos estudar um pouco. Professor, por que você não fala simplesmente sem ler? Primeiro que eu não tenho memória suficiente para conseguir lembrar de tudo sem ler. É, a vida. Outra coisa, quando você fala muito, eu falo por mim, né? Você eu não sei. Mas quando eu falo muito, eu viajo muito na maionese. Eu começo a falar coisas totalmente aleatórias, secundárias, que não tem nada a ver com o assunto. Então eu gosto de ficar aqui no texto para não me perder. Então, tem um dialeto, um diálogo, um ditado popular na publicidade e propaganda que é assim: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ou seja, um paradoxo. A sociedade molda o indivíduo ou o indivíduo transforma a sociedade, forma, molda a sociedade? Você fala, estou no meio de um monte de gente, as pessoas
O mundo já está aí. Eu nasço com uma língua, eu nasço com uma identidade de gênero e as coisas estão como estão. O que que eu posso fazer para mudar? Vamos ver. O indivíduo, agora nós vamos contextualizar um pouco essa história de indivíduo, porque nem sempre houve uma preocupação na humanidade com essa questão do individual. Você sabia disso? Isso é uma coisa muito recente na história da humanidade. Lá, desde a Grécia Antiga até a Idade Média, a preocupação era com o coletivo. A família, no caso. A família não é a família papai, mamãe e filhinho, não, tá? A família era o clã, onde a pessoa vivia, onde ela tinha segurança. Isso era a família naquela época. E a preocupação era com essa convivência, porque se você não tivesse um círculo de proteção, meu querido, dançou. Então, o indivíduo nunca teve tanta importância nas sociedades como nos dias de hoje. Quando analisamos as diversas formas de sociedade e como elas se organizam historicamente, percebemos que só na modernidade a noção de indivíduo ganhou relevância. Você sabe o que é modernidade? A gente tem um conceito às vezes meio equivocado, você sabia disso? As pessoas falam isso aqui é moderno, né? Olha, essa lâmpada é moderna. Não é moderna. Moderna já passou essa época, tá? Os estudiosos de história dividiram a história da humanidade em algumas partes para facilitar o estudo. Então você tem a pré-história, tem a história dos antigos, né? A história antiga, que pega a Grécia e tal. Aí você tem a história medieval, que é da Idade Média, onde a igreja tomava conta de tudo. E aí depois tem a modernidade, que começa com a Revolução Francesa. Olha que interessante. E aí depois você tem a idade contemporânea. Contemporânea é a nossa do dia a dia. Então, só na idade moderna, que é com a Revolução Industrial do século XVIII, que eu tenho certeza que você sabe que ganha força essa ideia de indivíduo. Por quê? Com a Revolução Industrial, você precisa de gente para trabalhar nas empresas, nas indústrias. Revolução Industrial, Revolução das Indústrias, começa a surgir a produção em série. Sabe o que é produção em série? Produção em série é aquela produção que produz várias coisinhas assim e a pessoa não faz uma coisa única. Não entendi nada, professor, eu vou falar. Então, na Idade Média, você queria um sapato? Não tinha um sapato na Casa Bahia para você ir comprar. Tudo bem que não vende sapato nas Casas Bahia. Na Ângela, não tinha um sapato na Ângela para você comprar. Tinha um sapato aonde? Lá no sapateiro. O sapateiro ia fazer um sapato para a medida do seu pé. Isso se você tivesse dinheiro, porque quem não tinha dinheiro andava descalço mesmo. Não existia Havaianas também não. Agora, olha só, se você queria uma mesa, você ia lá no carpinteiro. O cara ia fazer uma mesa de acordo com a sua medida. Era o cara que ia fazer tudo, entendeu? Ia fazer do começo ao fim uma mesa para você, se você tivesse dinheiro, repetindo. Agora, com a Revolução Industrial, acabou isso. Aí surgiu o shopping, surgiu a Casa Bahia, surgiu a Marabras, preço menor ninguém faz, com muitos armários, muitas camas, muitos colchões, tudo fabricado igualzinho. Isso é produção em série. Então a indústria fez uma grande revolução na humanidade, por isso que virou a Idade Contemporânea. Ela fez uma ruptura, uma cisão, um corte entre idade moderna e contemporânea. Então, na idade contemporânea, surge o individualismo, porque as indústrias precisam de gente para trabalhar, precisa de mão de obra. E aí, nada melhor do que fortalecer a ideia do indivíduo, porque fala assim: você vai trabalhar aqui, você vai ter dinheiro, e com dinheiro você faz o que você quiser. Você pode juntar muito dinheiro e ficar muito rico. Só que não. E aí vem as investigações sociológicas. Será que realmente é só trabalhar, trabalhar, trabalhar que você vai ficar rico? Como diz aquela pessoa que faz um discurso motivacional, é só você acordar cedo e se dedicar muito. Então, o padeiro já é ser milionário, não é mesmo? Então, a ideia de indivíduo começa a ganhar muita força no século XIX. No século XIX, com a Revolução Industrial. Mas antes disso, vamos contextualizar melhor. Quando que o indivíduo ganha relevância, né? Entre os povos antigos, o pessoal da Grécia, por exemplo, os egípcios, pouco valor se dava à pessoa única. Sinto muito de dizer, mas você não teria nenhum valor lá na Idade Antiga. A importância do indivíduo estava no grupo ao qual pertencia, como eu acabei de dizer. Família, o estado, né, a cidade que você mora, o clã.
Então você estaria protegido. Quem assistiu Crepúsculo sabe o que eu estou falando. Tem um clã. E aí, se você sai do clã, você está desprotegido. Você precisa do clã para te proteger. Então, basta analisar as sociedades tribais indígenas, as da antiguidade grega e romana e a medieval. E apesar das diferenças naturais entre os indivíduos, ou seja, tinha um gordo, tinha um magro, tinha um rico, tinha um pobre, não havia sequer a hipótese de pensar em alguém desvinculado do grupo. Então não tinha o eu. O eu não era muito importante, era importante o nós. Nós talvez precisamos aprender com o pessoal mais antigo, né? Que o individualismo, do jeito que tá, é muito difícil. Até que ponto eu posso ter uma... isso eu já falei até no vídeo anterior, né? Até que ponto vai a minha vontade pessoal e até que ponto começa o interesse do coletivo? Eu posso prejudicar o interesse coletivo por causa da minha vontade individual? Alguns dirão que sim, outros dirão que não. Depende. Então, como eu estava dizendo, a ideia do indivíduo ganha muita força com a Revolução Industrial, mas antes disso, no século XVI, com a Reforma Protestante, o indivíduo passa a ser muito importante, porque o movimento religioso da Reforma, que era liderado por Lutero, definiu o ser humano como um ser criado em imagem e semelhança de Deus, com quem podia se relacionar sem a necessidade de intermediários, como os padres, por exemplo. Então, lembrando que nós vínhamos aí, né, da Idade Média, desde o século IV depois de Cristo até o século XV depois de Cristo. Aí no século XVI você tem a Reforma Protestante, que fala assim, olha, esse negócio de depender de padre para confessar, esse negócio de ter que dar dízimo para comprar indulgência, esse negócio aí não tá muito bom não. O que importa é o seu eu pessoal e a sua relação direta com Deus. Olha que revolução! Então, se enquanto na Igreja Católica Apostólica Romana, lá na Idade Média e até hoje, favorece-se a relação intermediada, né? Você não fala direto com Deus exatamente, por exemplo, na missa. A missa você fala com o padre, e o padre fala com Deus. O padre é o intermediário, né? Ele age na pessoa de Cristo. Você não fala com Deus na missa, você fala com o padre. E aí, na Reforma Protestante, não, você fala com Deus. Se antes, com a Igreja Católica, você precisa se confessar com o padre para ter os seus pecados perdoados, agora não precisa mais. Você confessa diretamente com Deus. Nós podemos até pensar teologicamente sobre isso. Vocês sabem, se não sabem, agora estão sabendo que eu sou católico, né? Eu não sou muito a favor dessa questão do eu falo direto com Deus, não preciso de intermediação humana. Porque será que não gera um descompromisso? Uma coisa é eu chegar para um padre e falar, olha, eu fiz tal coisa. Isso dá um peso. Outra coisa é eu falar com Deus. E João fala na carta, né? Na sua carta, a carta de João, na Bíblia. Ele fala assim, se você não ama o irmão que vê, como você vai amar um Deus que não vê? Se você não se humilha perante um irmão, como que você se humilha perante Deus? Não é um pouco de arrogância? Fala assim, eu não me humilho diante de nenhum irmão. Eu não me humilho diante de padre, eu me humilho diante de Deus. Não está se colocando assim aqui acima dos outros. Quando você se confessa com o padre, quem é católico no caso, você está dizendo assim, olha, eu sou um pecador, dá uma baixada na bola, sabe? É muito importante a confissão. Se você é católico e não confessa, confessa, minha gente. Confessa, porque o padre não vai ficar pensando no seu pecado, ele tem mais o que fazer da vida. Então, se você vai lá e fala, eu fiz tal coisa, isso é para você assumir. É diferente de você falar com Deus. Tudo bem, Deus está te ouvindo? Tá, mas tá meio abstrato. O padre tá ali, na sua frente, sabe? Enfim, mas isso é uma questão teológica. Agora, voltando, né? Mas com a Reforma Protestante, né, com o movimento da Reforma do Lutero, então falou, olha, não precisa mais de intermediação de padre, não, da igreja, você fala, com Deus. E aí, quem é que fala com Deus? O indivíduo, o eu. Então o eu se fortalece em detrimento do nós. Então o nós já não tem mais tanta importância, porque eu sozinho falo com Deus. Antes a igreja falava, não, para falar com Deus tem que ir na missa, tem que ir na igreja, tem que estar lá no culto e tal. Agora não precisa mais. Então tem uma grande mudança de mentalidade. Isso significa que o ser humano individual podia ter o poder de se comunicar com Deus, coisa impensável na Idade Média. Você não falaria com Deus nunca. Você é indigno, entendeu? A Igreja Católica dizia isso, você é indigno de falar, até hoje, né? Eu sou indigno, eu acho.
Então você precisa do irmão. Mas enfim, em evangélico pensa de outra maneira, né? Que é exatamente isso. Você fala direto com Deus. Eu não preciso de ninguém e tal. Mas cada um, né? Então, olha só que interessante isso aqui, ó. Mais tarde, no século XVIII, com o desenvolvimento do capitalismo e do pensamento liberal, o que é capitalismo? O que é pensamento liberal? Então, que é a Revolução Industrial que eu estava dizendo, né? Teve a Revolução Industrial, que é fazer as coisas em série, várias e várias e várias e várias das mesmas coisas, para vender muito em massa e atingir muita gente, então precisa de muita mão de obra, então é um movimento de revolução assim muito grande e o capitalismo se desenvolve. O que é o capitalismo, né? A promessa do capitalismo, que se você trabalhar, você tem o seu dinheiro e você compra o que você quiser, porque nós vamos sempre oferecer tudo que você não tem. Sempre haverá o que você não tem. Essa é a promessa do capitalismo. E o pensamento liberal é o quê? O Estado, o governo, não tem que ficar intervindo na economia. Esse movimento ainda está muito presente no nosso dia a dia. Tem o movimento neoliberal, né, que é novo liberal. Lá no século XVIII era o liberal. Atualmente é o novo liberal, porque é novo, né? Então, o liberal é o quê? Fala liberal na economia. Fala, o Estado não tem que ficar regulando preço, regulamentando medidas para controlar preço disso, preço daquilo, importação, exportação, não. O mercado, que são as empresas privadas, se autorregulam com a concorrência. Com a livre concorrência, o mercado se autorregula. Não precisa de intervenção do Estado. Não sei, por exemplo, estávamos na pandemia, então o arroz, por exemplo, teve uma alta gigantesca durante a pandemia. Se fosse um governo assim, socialista, como dizem, né? Colocaria um teto para os preços. Fala assim, ó, se passar desse preço, você vai tomar uma multa, falaria para os negociantes, né, os comerciantes. Agora, um governo liberal fala, dane-se, quem não tem dinheiro não compra. O mercado que se autorregule. Tem vantagens? Tem. Tem desvantagens? Tem também. Então, depois nós vamos falar disso, né? Diferenças de pensamentos liberal e não liberal na economia. A ideia de indivíduo e de individualismo firmou-se definitivamente. Então, com esse desenvolvimento aí do capitalismo, da promessa de você poder comprar o que você quiser, de prosperar, né? Então, colocava a felicidade humana no centro das atenções. Só que não é uma felicidade como os gregos pregavam lá na Grécia Antiga. Porque na Grécia Antiga, os gregos diziam que você era destinado à felicidade. Aristóteles, por exemplo, dizia: o ser humano tem como única finalidade na vida alcançar a felicidade. Só que a felicidade não é o celular, não é a roupa, não é o colchão, não é nada disso. Não são coisas materiais, os gregos acreditavam. A felicidade é um estado de espírito. É você viver um momento tal como ele se apresenta para você. A felicidade é um instante de vida que vale por si mesmo e não para depois. Então, exemplo. Eu vou a um show. E aí eu aproveito aquele show o máximo possível. Em vez de ficar no celular igual idiota lá filmando para postar numa rede social e depois assistir, não, eu assisto ali olhando cada detalhe para não perder nada. Isso é a felicidade para os gregos. Já o capitalismo dizia não, a felicidade é você ter coisas. Ter o carro do ano, ter a casa do ano, ter melhor isso, melhor aquilo outro. Até hoje, né? E aí, será que isso dá felicidade mesmo? É uma expressão material da felicidade. Se você tem, você é feliz. Se você não tem, você é triste. E até hoje muita gente ainda cai nesse conto. Precisa ter o celular tal, a roupa tal, o carro tal. Não tem a menor necessidade, mas ele tem que ter, porque ele tem que mostrar para os outros que ele é feliz, porque ele tem. É a sociedade do ter. Esquece-se do ser. Eu sou uma coisa, eu não tenho. Porque às vezes as pessoas são conhecidas pelo que têm, né? Pela posse, pelo que possuem, pelo material. E aí você é conhecido. A roupa que você usa te dá status. Tem até aquela série que saiu agora na Netflix, Inventando Ana, que é uma menina que precisa mostrar para o mundo que ela é a melhor, que ela vive no mundo VIP, né? Ela precisa das melhores roupas, mais caras e tudo mais, para mostrar quem ela é, para mostrar que é feliz. Será que realmente traz a felicidade? Não sei. Tem gente que acha que sim. Eu acho que não. Importava o fato de a pessoa ser proprietária de bens, de dinheiro e do seu trabalho.
Então, no século XIX, essa visão estava completamente estabelecida e a sociedade capitalista consolidada. Mas como indivíduos e sociedade se tornam uma só engrenagem? A sociologia dispõe de um conceito importante para investigar essa questão: socialização. O processo de socialização começa pela família, passa pela escola e chega aos meios de comunicação, mas inclui outros caminhos, como o convívio com a comunidade do bairro ou da igreja, com um grupo que frequenta o clube. Eu não frequento o clube, você frequenta? Talvez sim. E a participação em festas. Você vai na quermesse? A quermesse tem maçã do amor. Estou aguardando ansiosamente. Maçã do amor, morango com chocolate. Essa socialização lá na quermesse. Com a pandemia teve um fim da socialização física e começou uma socialização online que nem sempre é tão frutífera. Diferente de você fazer um curso com cara a cara com a galera e um curso online. O curso cara a cara exige mais de você. Você tem que se expor mais, você tem que sair da sua zona de conforto. Na online não, né? Você fecha a câmera e a vida continua. Se pedem pra você falar alguma coisa, você finge demência. O que é? Não ouvi. Agora, a socialização precisa de convívio entre pessoas físicas, reais. Nosso dia a dia, porque senão a gente não cresce, entendeu? Nosso dia a dia é pontuado por relações que não se restringem a um único espaço. Você não vive numa bolha, embora muita gente até viva, acha que viva, né? Não consegue perceber além do mundinho dela. É o mito da caverna de Platão, que eu vou contar posteriormente, depois, mais pra frente. Nem apenas do bairro ou a cidade. Nós não nos restringimos, não ficamos só aí no bairro, só na rua. Antigamente, nem tanto na Idade Média, antigamente mesmo, assim, tipo, na época dos nossos avós, até dos pais, talvez, de alguns, tinha ali a pessoa nascia naquela rua, morria naquela rua, trabalhava naquela rua. Hoje em dia não, você tem contato com o mundo inteiro, você pode ter contato com pessoas de outros países. Então, o mundo é global, né? Como dizem alguns economistas, é global e local ao mesmo tempo. Você vive num lugar, mas você está disponível para o mundo inteiro. Por isso você aprende novos idiomas e tal. Então a gente não fica restringido. Tudo isso faz parte do nosso processo de socialização. Então, no próximo vídeo, vamos trabalhar este conceito, socialização. Guarde aí essa informação. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!